Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2025, 33ª rodada. Depois daremos uma pausa, mais uma data FIFA para amistoso aí, teremos alguns jogos atrasados. Eu acho que todos os jogos serão colocados em dia, se eu não estiver enganado, porque faltam 3 jogos, né, para ficar todo mundo em dia. Acho que serão colocados nessa data FIFA, até porque eu acho que não vai ter outra data, né? E rodada 34 após a data FIFA. Mas nessa rodada 33 tem um time que vai rir de orelha a orelha e vai marcar no calendário esse dia e esta rodada. Esse time é o Ceará, é o Vozão. Tivemos na Neoquímica Arena, no estádio do Corinthians, tivemos Corinthians e Ceará. O Corinthians ali no meio da tabela, querendo, quem sabe, né? Uma pré-Libertadores, é o que cabe ao Corinthians. E o Ceará, e eu falei isso para a torcida do Ceará, a torcida do Ceará ficou meio chateada com o que eu falei, não gostou muito com o que eu falei, mas eu fui honesto. Eu falei, o Ceará tem que marcar ponto nas 2 próximas rodadas, que era esse jogo contra o Corinthians e o próximo jogo, se eu não estiver enganado, o próximo jogo, eu acho que é contra o Internacional. Se eu não estiver enganado, o próximo jogo acho que é contra o Internacional. Deixa eu até dar uma olhada aqui, rapidamente. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Só para ver. Isso. O próximo jogo, só dia 20 do 11, é contra o Internacional para a 34ª rodada. Porque os outros 4 jogos que faltam, o Ceará vai jogar contra o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto colocado. Ou seja, vai jogar contra Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Então, vamos ser honestos. A dificuldade vai ser muito maior do que jogar contra Corinthians e Internacional hoje. Então eu disse, o Ceará tem que se garantir nos próximos 2 jogos. E a gente vai ver aqui, na minha opinião, o Ceará se garantiu antes mesmo do próximo jogo contra o Internacional e coloca toda a pressão em cima dos adversários. Corinthians 0, Ceará 1. Corinthians 0, Ceará 1. Grande resultado do Vozão. Então é sobre esse jogo, sobre essa conquista, falar aí principalmente da classificação, que é o que interessa, porque você chega num momento desse, irmão, no momento desse, joga bem é legal. Mas no momento dessa competição, o jogar bem ajuda, mas não é o principal. O principal hoje, no final de temporada, é fazer ponto, irmão. E o Ceará fez. Grande resultado que, nos meus cálculos aqui, pode matematicamente ainda falarem que não, mas na minha opinião, matematicamente, diante de tudo que a gente vê, o Ceará tá tranquilão na parada em relação a Z4. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Timão, que está triste, perdeu em casa, e você, meu amigo torcedor do Ceará, que vai fazer festa e tem que fazer festa, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ativa a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar os vídeos. Depois que você curtir, vai abrir uma aba escrito hypar, você vai lá e clica e vai estar ajudando o canal a crescer. Então vamos lá, galera, meu amigo torcedor do Ceará. Com esta vitória maiúscula, o Ceará tem 42 pontos.
ultrapassou o Corinthians, que eu disse que o Corinthians tinha ali uma chance de G8. Estão lembrados? O Ceará também tem chance de G8. G7 é mais difícil, porque o G7, o Fluminense está com 51 pontos. O Fluminense jogou contra o Cruzeiro e empatou. Foi a 51 pontos. Então a diferença é de 9. Faltando 5 rodadas, acho muito difícil. Tá? Acho muito difícil. Agora, se virar G8, e pode virar G8, porque a gente tem o Cruzeiro, que está lá em cima, que vai disputar as semifinais, né, contra o Corinthians da Copa do Brasil. A gente tem o Fluminense, que é o 7º colocado. Então, se virar G8, o Ceará está na briga. Porque o Atlético Mineiro tem 43 pontos, o Vasco da Gama tem 42, o Bragantino tem 42, o Ceará tem 42, o Corinthians tem 42. Ou seja, o Ceará olha também a Libertadores igual esses times que eu falei. Mas o Ceará abre nesse momento 9 pontos para o Santos. O Santos está na zona de rebaixamento com 33 pontos. O Vitória, o outro nordestino, jogou em casa com o Botafogo e empatou em 0-0. Eu vi muita gente falando que o empate do Vitória foi ruim. Na minha opinião, não foi. Tá? Na minha opinião, não foi. Por quê? Porque o Santos vai jogar hoje, enquanto eu estou gravando, não começou. Joga com o Flamengo. Se acontecer o normal, o Flamengo ganha. Pode ser que o Santos ganhe, empate, consiga um pontinho ali. Beleza. Se ganhar, o Santos sai e coloca o Vitória. Aí o empate do Vitória pode ter sido ruim. Só que eu estou levando pelo lado mais lógico da coisa. Os próximos 2 jogos do Santos é hoje contra o Flamengo e o jogo atrasado contra o Palmeiras. Ou seja, o primeiro e o segundo colocado. Na verdade, o segundo para o primeiro colocado. Qual é a probabilidade? O Santos é um time gigante? Sim. Mas a gente pegar, mas o Santos ganhou do Flamengo em casa, lá com aquele gol do Neymar, coisa e tal. Sim. Cada jogo é uma história. Mas qual é a probabilidade? Na minha opinião, é o Santos perder hoje e perder esse jogo atrasado. Essa é a minha visão. Perdendo hoje e o jogo atrasado, o Ceará vai ficar a 9 pontos do Santos. E aí vai estar faltando 5 jogos, 15 pontos. O Ceará vai estar a 9 do Ceará, do Santos. Acho muito pouco provável o Santos ganhar todos os jogos. Não sei nem quem são os adversários, mas acho muito pouco provável. Então, pode ser que o Santos ganhe do Flamengo, ganhe do Palmeiras. Se isso acontecer, quem entra nessa linha é o Vitória com 35 pontos. Só que aí o Ceará tem 7 pontos de vantagem. 7 pontos de vantagem em 5 rodadas são 2 jogos a menos. Aí fica isso aqui, 3. São jogos difíceis para o Ceará? São. Mas, na minha opinião, diante do que está acontecendo, pelo futebol jogado pelos times, na minha opinião, com 42 pontos, para mim, o Ceará não corre mais risco de rebaixamento. Esse é meu cálculo. Pode ter gente com outros cálculos, mas para mim, com 42 pontos, não corre mais risco de rebaixamento. Até porque o Internacional está muito mal. Tem 37 pontos ali, o Vitória 35, tem o Grêmio atrás. O Grêmio pode encostar no Ceará, pode chegar ali aos 42 pontos? Também pode, ainda vai jogar. Tem o Corinthians que agora está atrás. Então, na minha visão, esse resultado do Ceará, para mim, pelo que eu olho aqui de jogos, de confrontos, o Ceará está livre. A mesma coisa o Corinthians. Está ali com os mesmos 42 pontos. Também não vejo o Corinthians olhando para a tabela para baixo, correndo um risco agora. Tá? Faltando 5 rodadas. Não vejo. Justamente por esse ponto de vista. Pelo fato do Santos jogar contra o Flamengo hoje e o próximo jogo é contra o Palmeiras. Se o Santos ganhar os dois. Não, se o Santos ganhar os dois, aí muda tudo de figura. Quem entra nessa linha de tiro é o Vitória.
que aí tem 35 pontos. Mas mesmo assim, tanto Corinthians quanto o Ceará ficam a 7 pontos do Vitória, podendo negociar empate, pô. Um empatezinho no próximo jogo. O próximo jogo do Ceará é contra o Internacional em casa. Confronto direto. Empatezinho. Então, irmão, essa vitória do Ceará, para mim, sacramenta a permanência do Ceará na Série A. E o jogo, irmão? E o jogo? Parceiro, o Ceará foi, na minha opinião, se eu fosse o técnico do Ceará, eu ia estudar os jogos que eu tenho. Eu ia falar, olha, de todos esses jogos aqui, os menos complicados, independente de ser em casa ou fora, é Corinthians e Internacional. Corinthians fora, Internacional em casa. O que eu ia imaginar? Bom, vou tentar um ponto contra o Corinthians lá e ganhar do Internacional em casa. Não estou desmerecendo o Internacional, mas o Internacional está numa merda de dar gosto, ou não está. Inclusive está atrás na tabela do Ceará. Era isso que eu, como treinador do Ceará, ia fazer. Um ponto contra o Corinthians e 3 contra o Internacional. Vou fazer o quê? Vou me fechar e vou explorar o contra-ataque. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Sai o gol no primeiro tempo assim, uma bola rápida do Galeano, né? Que ele pega até de joelho, bonito, faz o gol. O Ceará até criou algumas outras oportunidades, o Corinthians também. Agora, eu não vou me esticar muito, não. O jogo era esse. O Ceará jogou o jogo para ganhar um ponto. Se viesse 3, melhor. E veio 3. O Corinthians não conseguiu armar as suas jogadas. O Corinthians ficou à base de tentar jogar individual. E conforme ia passando o tempo, os jogadores iam tentando jogar individual. Não tinha nada armado no Corinthians. O tanto que não tinha nada armado, que teve uma falta, foi ridícula. O tal do Depay bate a falta em cima do jogador dele que estava na barreira. Ou seja, nada ensaiado. Tudo no improviso. O Corinthians foi no improviso o jogo inteiro. Jogou contra o time que estava armado taticamente. Agora tem um detalhe. Mãozinho, esse cara que entrou aqui no segundo tempo, eu vou ser bem sincero, desculpa a ignorância. Eu não sei se ele joga bola, se ele é bom de bola. Cara, mas esse. Cadê ele? Esse Paulo Baia, irmão, ele entrou 2 vezes cara a cara com o goleiro, abaixou a cabeça para chutar. Porra. Fica difícil, né, irmão? Fica difícil. É igual, teve um aqui do Corinthians. Porra, ele foi dar uma cabeçada, ele tava sozinho para cabecear. Eu acho que é o Ramalho, que acho que é o camisa 5. Porra, parceiro, ele sozinho. Tinha um companheiro dele na frente, a bola passou, ele levantou, mirou a cabeça, olhou, porra, jogou lá em cima, cara. Isso aí são princípios básicos do futebol, cara. Aí o pobre do treinador do Corinthians, né? Porra, entrou em desespero, né? Porra. Aí ele falou, porra, pelo amor de Deus, assim fica difícil, né? Assim fica o Dorival Júnior falou, pô, assim fica difícil. O cara sozinho a bola pra ele, podia escolher o canto onde ele queria, embaixo, em cima. Porra, ele isolou a bola. É por isso que o Corinthians está onde tá, porra. Então, amigo, tá aí o panorama hoje. Na minha opinião, o Ceará hoje, nesta data, na 33ª rodada, para mim, não corre mais nenhum risco de rebaixamento, principalmente se o Santos, não estou falando do Santos perder o Flamengo, não. Se o Santos empatar, já fica muito melhor para o Ceará. Só lembrando, o próximo jogo do Santos é contra o Palmeiras. E o Palmeiras não vai dar mole pro Santos. O Palmeiras que é o título campeão brasileiro, irmão. Igual o Flamengo hoje, pessoal. Então,
parabéns ao Vozão por uma grande vitória neste domingão, dia 9/11. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!